Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Já vimos a parte de torneamento, a parte de fresamento e também o processo de fabricação por aplanagem. A partir de agora, a gente vai estudar o processo de fabricação na parte de furação e vamos ver o que é a furação, quais são os componentes, qual é o tipo de máquina, vamos ver o tipo de ferramenta, suas aplicações. Vamos estudar tudo isso agora nessas aulas, certo? O que é a furação, gente? Então, nós temos que a furação é um processo de usinagem que tem por objetivo a geração de furos, na maioria das vezes cilíndricos, em uma peça, através de um movimento relativo e rotação entre a peça e a ferramenta, denominada broca. Na furação, uma ferramenta de dois gumes executa uma cavidade cilíndrica na peça. Como a gente pode ver aí, gente, tem até uma animação. No caso, a continuidade da retirada do material é garantido pelo movimento relativo de avanço entre a peça e a ferramenta. No caso desse procedimento, temos dois tipos de movimento, que é o movimento de corte e o movimento de avanço. O movimento de corte, a gente vai ver que ele é rotativo, é esse movimento de rotação, e enquanto o movimento de avanço é um movimento vertical, onde a ferramenta ela desce e entra em contato com a peça, né, fazendo a retirada do material. Então, a gente tem também que no processo de usinagem, os cavacos são removidos pelo giro da ferramenta, né? Como vocês podem ver aí na animação, tá até saindo essas faísquinhas, como se fossem também a questão do cavaco, certo? Sendo removido. A gente vai ver direitinho como é essa remoção no decorrer da aula. E no caso, basicamente destina-se a fazer furos, né? Para isso, a gente utiliza as brocas, que são as ferramentas feitas geralmente de aço temperado, aço rápido ou de metal duro. Vai depender também do tipo de material, a gente vai estudar isso mais na frente. Então, basicamente, a ferramenta ela realiza um movimento combinado de rotação e deslocamento linear, este ao longo do eixo do furo, certo? Então, a gente pode visualizar bem esse processo nessa animação e nessas duas figuras, que seria a ferramenta rotacionando, descendo, depois ela volta retornando e você vê aí, no caso, a confecção, a usinagem desse furo. Temos também os alargamento de furos, certo, gente? É uma variante da furação, no caso, que é esse alargamento de furo, onde uma ferramenta similar à broca, no caso que a gente utiliza para fazer esse tipo de alargamento, porém ele tem múltiplos gumes, tem muitas arestas cortantes, diferente da broca que a gente estuda assim convencionalmente. No caso, para fazer esse alargamento, remove o material das paredes do furo, no caso aumentando o seu diâmetro e ao mesmo tempo colocando um alto grau de acabamento. Esse alargamento ele pode ser de acabamento cilíndrico, como a gente pode ver nessas três figuras acima, certo? Que seria um acabamento cilíndrico, ou ele pode ser também um alargamento cônico, né, de desbastes, como no caso vemos aí na figura abaixo, né, que no caso dessa ferramenta em especial, ela é mais de forma cônica, então a gente acaba fazendo um alargamento com acabamento cônico. Temos aqui a parte de cinemática do processo. Eu coloquei basicamente essa imagem para vocês entenderem melhor como é o procedimento de corte, o processo de usinagem por furação, para vocês verem direitinho como é que funciona e saber, no caso, o princípio do processo mesmo. Então, a gente tem aí nessa imagem, temos a broca e temos também disposto relativamente os três movimentos que são feitos, que é o movimento de corte, o movimento efetivo, o movimento de avanço em cima, no caso da peça, certo? A gente tem a furação como um processo com movimento relativo principal, né, que é um processo de usinagem que apresenta movimento de corte circular, no qual a ferramenta pode apresentar apenas um movimento de avanço, no sentido do eixo de rotação, certo? Que mantém sua posição em relação
a ferramenta de peça. E nesse caso, a gente pode ver esse esquema aí nessa figura, certo? Temos o movimento de corte, que é o movimento entre a peça e a aresta de corte, que sem o movimento de avanço, origina somente uma única retirada de cavaco. Então, assim, a gente precisa realmente unir esses dois movimentos para ter a retirada simultânea, né, do cavaco e a execução mais efetiva do processo. A gente tem um movimento de avanço, que ele é um movimento entre a peça e a aresta de corte, que junto com o movimento de corte, origina um levantamento repetido do cavaco durante várias e várias revoluções, certo? No caso, a velocidade de avanço é uma velocidade instantânea do movimento de avanço no ponto de corte escolhido. E a gente tem também a parte do movimento efetivo, que no caso, esse movimento, né, a gente já viu relativamente esses movimentos nos outros processos, e eles são basicamente assim, tem o mesmo princípio, né? Então a gente tem que o movimento efetivo de corte na parte de furação é um movimento resultante dos movimentos tanto de corte quanto do movimento de avanço, que são realizados ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu coloquei essa imagem só para vocês realmente visualizarem melhor quais são os princípios do processo e como é que é executado essa parte de usinagem por furação. Temos aqui a parte de características do processo, né, de furação. No caso, gente, a furação com broca, ela está incluída no grupo de processo de fabricação, né, por usinagens, com aresta de corte, que tem uma geometria definida, certo? Sendo um dos processos mais utilizados. No caso, o processo de furação, ele trabalha com condições elevadas de temperatura e pressão. Na furação, existe ainda a dificuldade de acesso do fluido de corte na ponta da broca. Isso faz com que a temperatura na região de corte ela seja ainda mais elevada, porque no caso não tem contato direto com o fluido de corte, porque tem essa dificuldade de chegar. Porque assim, gente, a gente vai ver mais na frente a parte da geometria da ferramenta, da broca, certo? A gente vai ver que tem os canais que são por onde, na verdade, esse fluido de corte deveria ter acesso, no caso, ao centro da broca, mas também por onde seria entrado esse fluido de corte também, que daria acesso, também o caminho de retirada do cavaco, então acaba tendo uma dificuldade, tanto para a retirada do cavaco, quanto para entrar o fluido de corte até o centro da broca, tá? Mas a gente vai ver direitinho esse processo, né? Então, no caso, ocorre uma concentração maior de calor nas arestas da ponta de corte da broca, né? Consequência de uma maior velocidade de corte em relação às demais arestas de corte, acelerando o processo de desgaste e, consequentemente, né, podendo prejudicar o acabamento superficial dos furos usinados, né? Então, assim, a gente também tem algumas características aqui que eu coloquei para vocês. Temos que a velocidade de corte é nula no centro da broca, chegando ao seu valor máximo nas periferias da ferramenta. Apresenta dificuldade no transporte de cavacos para fora do furo, como eu expliquei para vocês. A distribuição inadequada de calor na região de corte, que foi isso que eu acabei de falar, né? Que tem uma concentração maior na ponta, né? Então, nesse caso aí, justamente por não ter a refrigeração adequada, pela geometria, né, a dificuldade do processo. Mas a gente vai ver que existem alguns outros tipos de broca, para dependendo do material, que facilita mais, no caso, essa refrigeração, certo? No caso, o fluido de corte, ele deve atuar como refrigerante, lubrificante e também ajuda no meio de transporte de cavacos, entendeu? Que chega com dificuldade à aresta de corte da ferramenta. Quando apresenta canto vivo, a ponta de corte da broca está sujeita ao desgaste excessivo. As guias da ferramenta se atritam com a parede do furo durante o processo. O processo de geração de cavaco é de difícil observação e o fluido de corte chega com dificuldade à aresta de corte, onde é mais necessário.
Então, assim, desde então, gente, a ferramenta ela foi desenvolvida e melhorada, certo? Então, assim, embora com poucos avanços, quando comparada a outros tipos de ferramenta, voltada a outros processos, no caso, ela, óbvio que no caso da ferramenta, tanto do torneamento quanto do fresamento, essa parte aí é muito melhor, mais desenvolvida, né? Mas a cada dia que passa, também eles vão fazendo essa melhoria na broca, na sua geometria, no processamento, justamente para poder facilitar mais em relação à questão do processo, né? E ter mais eficiência. Temos aqui algumas generalidades da furação, né? Que é como se fosse também algumas curiosidades, algumas definições sobre esse tipo de procedimento, né? Então, a gente tem que no processo, né, o processo de maior importância, de 20 a 25% do total de aplicação no processo de usinagem. No caso, a broca helicoidal é a ferramenta mais fabricada e mais difundida para a usinagem. Ela é feita em utilização em furos curtos e furos profundos também. Vai depender o tipo de material, o tipo de broca, todos os procedimentos de usinagem, a gente precisa se atentar na escolha da ferramenta, de acordo com o tipo de procedimento, de acordo com o tipo de material que vai ser usinado. Tudo isso vai influenciar no procedimento de usinagem, de corte, então a gente precisa ficar atentos a isso, no caso, né? E a sua utilização, ele pode ser a furação em furo cheio ou com pré-furo, e vamos ver esses tipos de operações tudo no decorrer da aula. Então, gente, a gente tem aqui que a broca, ela é um dos acessórios indispensáveis no uso de uma furadeira, né? Até porque sem a broca não existiria o procedimento, porque é a ferramenta, né, que são utilizados para a execução dos furos. Então, assim, elas são utilizadas para fazer os furos cilíndricos em uma superfície qualquer, como pode ser madeira, pode ser ferro, concreto e muitos outros tipos de materiais, né? Ela é muito versátil, ela pode ser utilizada para muitos procedimentos e em vários materiais diferentes, né? No caso, as brocas, elas foram desenvolvidas para perfurar diferentes tipos de materiais. Por isso, antes de escolher a broca que a gente irá utilizar, é necessário saber qual material será perfurado para a gente fazer a escolha adequada da broca, né? E fazer o procedimento eficiente, como eu tinha explicado para vocês, assim como também não danificar nem a peça, nem o material que vai ser usinado e nem também acabar danificando a broca, porque uma broca que seja usada no material inadequado, ela acaba sendo danificada também. Na maioria das operações de furação, no caso, são empregadas com as brocas helicoidal, certo? Que a broca helicoidal, em geral, possuem duas arestas principais de corte, ligadas pela aresta transversal das brocas, de três arestas principais de corte, são usadas na usinagem de ligas de alumínio, melhorando a autocentragem, o fluxo de cavaco e ainda reduzindo as forças de corte e avanço. No caso, a broca helicoidal é uma ferramenta de corte de forma cilíndrica, fabricada de aço rápido ou aço carbono, ou com aço carbono com ponta de metal duro. E aí, nesse caso, a gente vai estudar direitinho essas partes da broca, a gente vai conhecer a sua estrutura, e aí vai ficar mais fácil para entendimento. Aqui, como eu disse, né, que a gente ia conhecer a parte da estrutura da broca, então eu coloquei essa imagem aí para vocês entenderem quais são os componentes, no caso dessa broca helicoidal, certo? Mas, basicamente, todas as brocas, ela é composta por uma haste, um corpo e a ponta também, certo? Então, a gente tem aí, no caso da haste, que é a parte que fica presa à máquina, né?
Ela pode ser de forma cilíndrica ou de forma cônica, depende do seu diâmetro e o modo de fixação, né? Então, tem vários tipos de broca e vários tipos de fixação. No caso do corpo, gente, como vocês podem observar aí, a parte do corpo, ela é a parte que serve de guia e corresponde ao comprimento útil da ferramenta, né? Que tem geralmente 2 canais em forma de hélice espiralada. Então, a gente pode ver aí também a parte do corpo, temos o comprimento do canal, temos o comprimento total também, certo? E temos o comprimento funcional. No caso, a gente pode observar aí alguns outros tipos de componentes, né? Temos o ângulo de folga, temos a aresta de corte, temos a quina, temos o ângulo de ponta, o ângulo de hélice, né? Temos o passo de hélice. A gente vai conhecer, principalmente, a gente vai ver detalhado, né, essa parte dos ângulos de folga, do ângulo de saída, né, do ângulo de cunha, que são um dos ângulos principais. Temos também o ângulo da hélice, né, que no caso do ângulo da hélice, ela é a inclinação do canal conforme a direção axial da broca, que corresponde ao ângulo de saída. O ângulo de saída de uma broca varia conforme a sua posição da aresta de corte e diminui bastante conforme a circunferência que atinge o centro. A gente vai estudar mais na frente e vocês vão conseguir diferenciar esse ângulo certinho. Temos a parte do comprimento do canal também, certo? Que no caso ele é determinado pela profundidade do furo, né? O comprimento do mancal e reafiação. Devido à grande influência sobre a vida útil da ferramenta, ele é necessário sempre minimizá-lo, certo? Temos o ângulo de ponta, que a gente vai estudar mais na frente sobre o ângulo de ponta. Temos também a parte da espessura do núcleo, vamos ver também essa parte do núcleo mais na frente, que é um elemento importante, né, que determina a rigidez e a expulsão do cavaco de uma broca. Temos o guia também, que no caso a ponta determina o diâmetro da broca e suas funções, como uma broca guia durante a usinagem, né? Então, a gente vai ver toda essa parte aí mais na frente. Aqui, como eu tinha explicado para vocês, eu coloquei uma figura mais detalhada e também as figuras mais reais, né, para vocês visualizarem com mais precisão essa parte dos ângulos, que seria o ângulo de folga, o ângulo de saída e o ângulo de ponta, né? Então, a gente tem aí que o ângulo de hélice, né, que também conhecido como ângulo de saída, ele auxilia no desprendimento do cavaco e no controle do acabamento e da profundidade do furo. No caso, ele deve ser determinado de acordo com o material a ser furado. Então, a gente tem assim que para o material mais duro, esse ângulo ele é mais fechado, e para o material mais macio, no caso, esse ângulo seria mais aberto. Temos aqui também a parte do ângulo de folga, né, que pode ser conhecido também como ângulo de incidência. Ele é representado aí por essa letra grega, né, que é o alfa. E no caso do ângulo de folga, ele tem a função de reduzir o atrito entre a broca e a peça, né? Isso facilita, no caso, a penetração da broca no material, né? Sua medida varia entre 6 e 15 graus e ele também deve ser determinado de acordo com o material a ser furado, né? No caso, quanto mais duro é o material, menor seria esse ângulo de incidência, né? Que é o ângulo de folga. E temos também o ângulo de ponta, né? Que ele é representado aí por essa letra grega, né? Que é o sigma. E, basicamente, ele corresponde ao ângulo formado pelas arestas cortantes da broca. Aqui a gente tem, eu coloquei essa imagem para
vocês visualizarem melhor, né, cada componente, no caso, dessa parte da broca, né, e para quando for explanado também, vocês já saberem o que é cada componente. Temos aí a parte da aresta principal de corte, né, que ela é a parcela da aresta de corte que está localizada na parte da ferramenta voltada para o sentido de corte, e ela, no caso, é formada pela interseção do canal, onde está localizada a superfície de saída, com a superfície principal de folga, certo? A gente tem também a aresta transversal, tá? Que no caso dessa aresta transversal, ela liga as duas arestas principais de corte. No caso, é a parte integrante da aresta principal e tem como função, né, extrudar o material na direção da aresta principal, ou seja, no caso, ela força a passagem do material pelo canal para ele ficar alongado. Temos a parte dos guias, né, que tem como função direcionar o trabalho da broca e reduzir também o atrito da ferramenta com a parede do furo, nesse caso, reduzindo a superfície de contato da parede externa da broca, né, e como consequência também ele diminui os esforços de furação. Temos a parte do núcleo, certo? Que, no caso, o núcleo, ele confere a rigidez à broca e possui espessura de aproximadamente 0,16 vezes do diâmetro da broca, né? Mais embaixo aí nessa figura a gente consegue visualizar, vocês veem aí que eu botei uma broca, um desenho, e no centro dele tem a alma da broca, que seria a alma da broca, né? E no caso, ela é medida entre as duas hélices, a alma com superfície chanfrada, no caso inclinada, da ponta até a haste, ela torna a broca mais estável. E na ponta da broca, a espessura da alma equivale ao comprimento da aresta transversal. Então, no caso, você vê aí que ela é inclinada a alma e ela termina na mesma espessura que a aresta transversal. Temos vários tipos de brocas, certo, gente? E a gente precisa realmente se atentar no tipo de material, o tipo de procedimento para fazer a escolha da broca ideal, como é algo que eu venho falando sempre, porque de fato é muito importante, a gente precisa se atentar realmente a isso. Temos aqui a broca tipo H, que são indicadas para materiais duros e ou que produzem cavaco curto, né, que são descontínuos. No caso da broca tipo H, ele tem o passo longo e são para materiais duros e frágeis, tais como ferro fundido com dureza superior, latão, borrachadura. A gente pode ver aí que depende de cada tipo de ângulo que a gente vai observar o tipo de aplicação, né? Então, a gente tem que, quando essas brocas do tipo H tiver o ângulo de 80 graus, ele tem aplicação em materiais prensados, né? Em nylon, PVC, mármore, granito. Quando o seu ângulo for de 118, já é aplicado aí para ferro fundido duro, latão, bronze. E também temos quando ele for com 140 graus no caso, já é aplicado em aços de liga alta. Então, aí só para vocês entenderem melhor as aplicações e no caso desse tipo de broca H. Temos também o tipo N, né? Que no caso eles são indicados para materiais de tenacidade e durezas normais, que são medianos. No caso da broca do tipo N, ele tem um passo normal e ele é indicado para aços ligados e não ligados, né? E como ferro fundido, cinzento, né? E no caso aí, vocês podem observar também a questão do tipo de aplicação de acordo com o tipo de ângulo
o valor do ângulo de ponta, da ponta. Então, a gente tem aqui com 130 graus de ângulo de ponta. Eles têm aplicação em aço de alto carbono. E com 118, eles têm uma aplicação em aço macio, ferro fundido, latão e níquel. A gente também tem, no caso, a broca do tipo W, né, que são indicados para materiais macios ou que produzem cavacos longos. No caso desse tipo de broca, do tipo W, ele tem um passo curto, né, e é indicado para materiais moles, né, de cavacos longos, como, por exemplo, o alumínio e suas ligas, né. A gente pode ver aí na parte da aplicação para o tipo de ângulo de ponta, né, que ele, com 130 graus de ângulo de ponta, ele pode ser aplicado no alumínio, no zinco, cobre, madeira, plástico. Então, teoricamente, ele é indicado para materiais moles mesmo, entendeu? Então, a gente pode ver aí que a diferença desses três tipos de broca, né, o tipo N, H e W, né, a gente tem que o tipo W tem um passo curto, o tipo H já tem um passo longo e o tipo N ele tem um passo normal, no caso mediano, né? Fica entre esses dois, o tipo W e o tipo H. Temos aqui alguns tipos de broca, tá? Que a gente vai observar. Tem umas brocas especiais também. Aqui a gente tem a broca helicoidal com pastilha de metal duro, né? Que são utilizadas principalmente na usinagem de furos em materiais de alta abrasão. Por serem de metal duro, no caso, elas devem ser utilizadas em velocidades de cortes superiores a um certo mínimo, né? Podendo chegar de 2 a 3 vezes quando comparados àqueles recomendados para brocas de aço rápido, porém com avanço reduzido de 2 a 3 vezes quando comparados a esses últimos aços que eu comentei. Então, é só para vocês conhecerem aí, no caso, que o tipo de broca helicoidal também, ele pode ter a pastilha fixada de metal duro, como vocês podem observar aí na imagem. Temos também essas brocas especiais, que são as brocas escalonada, né, ou múltipla. No caso, essas brocas escalonadas, geralmente elas são utilizadas na usinagem de furos com 2 ou mais diâmetros diferentes ou para operações combinadas de furação, chanframento ou alargamento também. No caso, para maior rigidez, o diâmetro menor da broca ela deve ser maior do que o diâmetro do seu núcleo. No caso, a gente consegue observar aí algumas imagens, né, dessa broca escalonada, sua estrutura. Elas também possuem 2 ou mais diâmetros, né, como vocês podem observar aí, e também servem para executar furos e rebaixos em uma única operação. Ela é empregada em grande produção industrial. Temos também a broca de centro, certo? Que ela é usada para abrir um furo inicial que servirá como guia no local do furo, que será feito pela broca helicoidal, né? Geralmente utiliza-se para a confecção de furos de centro em peças de revolução que serão usinadas entre pontas. No caso, essa broca de centro, além de furar, esta broca ela produz simultaneamente chanfros, né? Ela permite a execução de furos de centro, como a gente observou aí que eu comentei com vocês, e esses furos permitem que a peça seja fixada por um dispositivo especial, que são as entrepontas, e tenha movimentos giratórios. Temos também a broca com furo para fluidos de corte, né, que eu comentei com vocês, da dificuldade do fluido de corte chegar, no caso da broca helicoidal, ter acesso até o centro, né, até a ponta da broca, justamente pela dificuldade de entrada pelos canais, juntamente com a saída de cavacos. Então, a gente tem essas brocas especiais com furo para o fluido de corte,
que no caso dessa broca aí, o fluido de corte, ele passa pelos dutos, né, que tem uns dutos dentro da broca, sua estrutura, atingindo assim a zona de corte, né, e refrigerando a ferramenta, além do seu corpo, a peça e ainda auxilia na retirada do cavaco através da sua saída pelos canais da broca. E essa broca ela é usada em produção contínua e em alta velocidade, e o fluido de corte ele é injetado sob alta pressão e ajuda também a expelir os cavacos, né, como eu comentei com vocês, e os cavacos saem por esses canais que tem na broca. Aqui também temos as brocas tipo canhão, né, que elas também são conhecidas como brocas com remoção externa de cavacos e destinada a furos de diâmetro de 3 a 20 milímetros. Elas são utilizadas principalmente em furações profundas, né? E suprem as inconveniências do uso de brocas helicoidais, né? Por exemplo, essas inconveniências como desvio de furos devido à carga na ponta e deficiência das guias, pouca rigidez diante da ação de torques elevados, e a necessidade de retirada frequente do furo para a descarga dos cavacos. Tudo isso são as inconveniências, né, das brocas helicoidais, né, que nesse caso essa broca canhão pode suprir essas deficiências. Inclusive, a questão da broca helicoidal ter a dificuldade de penetração do fluido de corte, como vocês podem ver aí também, essa broca canhão, ela tem o fluido de corte saindo pela ponta, então já facilita, né? Ela tem uma única aresta cortante e é indicada para trabalhos especiais como furos profundos, garantindo sua retitude, onde não há possibilidades de usar brocas helicoidais, né? No caso, já na broca canhão, a lubrificação ela é feita sob alta pressão, através do canal, né, que sai sobre a superfície principal de folga e arrasta os cavacos, né, no seu retorno pelo canal. E também, como viu aí, ele tem a capacidade de usinar furos extremamente retos e profundos, né, com excelente acabamento. No caso, gente, dessa broca canhão aí, tem uma curiosidade, né, que ela foi desenvolvida originalmente para a fabricação de canos de armas, né? Mas assim, atualmente é uma ferramenta de perfuração de uso geral, projetada para produzir furos profundos em praticamente qualquer material. Então, gente, a gente finaliza essa aula, certo? E na próxima aula a gente vai ver ainda sobre outros tipos de brocas especiais, que são os escariadores e rebaixadores. Vamos ver também referente ao material da ferramenta, aos tipos de afiação de broca. A gente também vai ver sobre o desgaste da ferramenta, os erros comuns na geometria do furo, os critérios de fim de vida da ferramenta. Vamos estudar também sobre as furadeiras, os acessórios das furadeiras e os tipos de operações, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Continuem estudando, continuem vendo também o assunto pelo módulo de vocês, para fixarem melhor todo o assunto estudado nas aulas, tá? Obrigada pela atenção.